Você acha que é um problema de fé também? É um problema dessa ligação com o divino, com alguma coisa sobrenatural? As pessoas estão muito materialistas no sentido de só o que é palpável é o que vale? Sim. Eu acho que é uma falta de compreensão de quem é Deus. Eu acho que a imagem de um Deus distante, como a É, gente falou, talvez longe. carrancudo. Então, a gente vê isso nas igrejas, eu fico assim, horrorizado, assim. Eu não tô falando aqui generalizando, né? Porque eu quero acreditar que a maioria não pensa assim. Mas às vezes a gente vê líderes religiosos, e aqui entra todos, padres, pastores, transformando aquele momento assim, sei lá, num circo, num espetáculo, sabe? Assim, uma coisa absurda, assim, e uma falta de compreensão de quem é Deus. Se fala mais de inferno do que de céu, É, se fala mais de pecado do que de graça, né? Assim, então, a fé tá vindo através de um medo. As pessoas estão buscando, assim, com medo do castigo, e não buscando pela graça, assim, porque é bom estar ali e tudo mais. E eu tenho muita preocupação, assim, em relação a isso, essas homilias, esses sermões, assim, que distorcem Deus, né? E as pessoas estão conhecendo um Deus que não é o Deus que eu conheço, assim, de misericórdia, de compaixão, de amor, né? mas fala desse Deus. Fala desse Deus que você acredita, que você conheceu. Fala pro pessoal. Deus, ele se revelou em Jesus, né? O Filho. E Jesus fez o bem por este mundo. Ele acolhia as pessoas. Ele ia aonde as pessoas não queriam ir. Ele estava próximo de quem não queria estar, as pessoas não queriam estar. Então você nunca vê Jesus tomando uma atitude de condenar, de julgar, de ferir, de machucar. É sempre de acolhida, de uma sensibilidade muito aguçada, de um amor incondicional, um amor que não é medido, um desejo de trazer a pessoa de volta, de tirá-la da escuridão, trazê-la para a luz de novo. Então é esse Deus que eu quero acreditar, né? É esse Deus que eu confio. Sabe assim, o que mudou a minha compreensão? Quando eu comecei a minha caminhada na igreja, eu eu fui doutrinado. Eu vejo assim, de forma muito errada, nesse rigor, sabe? Tipo assim, você não pode escutar música É. secular que a gente fala que não é cristã, né? Você não pode ir em algum ambiente que não seja igreja, aquela coisa toda. Você não pode ter isso, se você botar um brinco é pecado, se você fizer uma tatuagem é pecado. Essas coisas assim, né? Então eu fui doutrinado nisso. E eu, assim, naquela época eu achava isso como assim, não é verdade, né? Assim, e aquilo que eu pregava, que eu acreditava também. Eu lembro, eu perdi um tio meu, uma morte muito trágica, assim, né? Acho que ele teve um problema no coração, estava no Rio com os filhos dele, e aí acabou morrendo afogado também, né? E eu lembro muito claro, assim, da imagem da filha dele, a minha prima, quando me viu, né? Ele não era casado com a minha tia na igreja. A primeira coisa que ela disse pra mim foi a seguinte: e agora, meu pai tá no inferno, porque não era casado. É a compreensão que se tem, né? Putz. Nossa, aquilo me tocou, assim, mas que isso, né? Assim, quem sou eu pra dizer quem tá no inferno, quem não tá no inferno, assim? Porque eu acho que isso anula a misericórdia de Deus, sabe? Anula a compaixão que ele tem. Quando eu lembro E do o meu que, e tio, o eu que lembro do Cristo homem fez na bom, cruz, né? extraordinário que ele foi, né? E tudo mais. Talvez não teve um encontro com o Senhor, assim, que suscitou no coração esse desejo do casamento. A cruz, como você disse, né? Assim, a atitude ali de quem perdoa o ladrão, o traz para si. E esse Deus, às vezes, de compaixão, de misericórdia, é distorcido. Tenho certeza, se alguém ver esse vídeo, vai questionar, né? Ah, quer dizer que não existe inferno? Acredito que existe o inferno. Claro que eu acredito na influência do mal, eu acredito, mas eu acredito muito mais na bondade de Deus. Que é infinita. Infinita. E vai muito além do nosso merecimento, né? Quantas vezes a gente deve perdoar as É pessoas? sempre, né? Como tá escrito lá. É claro que o perdão, às vezes, assim, se eu te fiz o mal uma vida inteira, você não precisa ter comigo o mesmo contato de antes. Perdoar não é ter a mesma intimidade de antes. Eu acho que o perdão é um processo de cicatrização, é a ferida que vai cicatrizar. Só que se é alguém que não está somando nada à sua vida, deixa partir. Muitas mulheres me procuram para conversar, amigo, sobre situações de casamento. E às vezes eu vejo algumas mulheres que estão vivendo um cárcere, sabe, violentadas de todas as formas possíveis, verbalmente, fisicamente, traídas uma vida inteira. Padre, eu tô nesse casamento porque eu casei na igreja. Então eu tenho a obrigação de ficar até o final.
Isso não é uma verdade, assim. Eu não simplesmente, eu não posso, assim, não seria justo comigo mesmo falar assim, olha, vai para sua casa, reza pelo seu marido, espera a conversão dele. Eu vou ser o primeiro a falar para essa mulher, não, isso aqui não é a vida que Deus quer para você. Você não precisa se submeter a uma situação como essa, né? Houve uma traição. Faço uma pergunta, só uma vez, né? Você sentiu arrependimento? Você sentiu mudança, um propósito de mudança? Sim, tá arrependido? Então, pela família, pelo amor que você tem, vale a pena. Vale a pena você tentar, ainda que deixe marcas, feridas, a traição nunca é fácil de lidar. É diferente de uma situação onde a pessoa está vivendo. Eu falei mulher, mas pode ser o contrário também. Claro. Tá vivendo um cárcere ali, que não, uma vida sem sentido, né? Não é por conta daquilo que fez ali, né, no casamento, que vai ser obrigada a viver uma situação daquela para a vida inteira. E essa nova geração que já nasceu dentro da internet, com rede social, como que Deus disputa com eles esse tempo? Porque antigamente, não vou dizer que era mais fácil, mas existia muito menos distrações do que hoje, né? Né, a gente não é de uma época, por exemplo, né? Você tem quantos anos? Olha, bastante, viu? Nasci em Bastante. 70. Pelas É. minhas contas, eu faço 54 esse ano. Mas você tá jovem, nem Obrigado, parece, viu? obrigado. Então, a gente viveu numa época que a gente não tinha acesso a essas coisas, né? Nada. De internet, de redes Telefone era fixo É, em casa. eu lembro, assim, quando eu era criança, que eu pedia pros meus tios, a minha mãe, R$ 1 pra jogar uma hora como é que chamava? Flipper. Fliperama, né? Fliperama. Super Mario, Mortal Kombat, aquelas coisas todas, né? Internet era algo muito raro, né? Até chegar assim mesmo, pra gente ter acesso assim. Então a gente, como você disse, não tinha essa disputa. E principalmente, aquilo que a gente aprendia na catequese era a lei. É. Quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo, sabe? Essas coisas todas. Hoje em dia eu não posso mais chegar e falar simplesmente isso, né? Por quê? As crianças questionam, os adolescentes questionam também. Eu acho que a gente tem que aprender a falar com eles, a linguagem desse tempo, né? A convencê-los de uma verdade de outras formas, que não é bater de frente, não é falar que aquilo que eles estão fazendo é pecado e tudo mais, né? Acredito muito numa educação que potencializa antes de você enaltecer a pessoa para depois você chegar a corrigir e tudo mais. Mas a internet também ela pode ser um campo minado para esses meninos, né? Eu tenho experiências assim. Gerar depressão, ansiedade, Exatamente, né? comparação excessiva com a vida dos outros, né? Uma vez uma moça me procurou para conversar e ela foi com uma blusa assim, lá no Pará. Eu achei estranho, já achei estranho de Pelo cara calor, você falando. pelo calor, É né? dificilmente se usa blusa lá, é isso? Nunca usa, não faz Sério? não faz frio no Pará, nunca. Nunca, nem no inverno, inverno. Nós só temos duas estações do ano, que é o verão e o inverno, viu? A gente tá agora em qual? No verão. inferno. Agora é o inverno? Agora é o inferno. O inverno de vocês é o nosso inferno. Junho, julho, agosto. Quando é que chove todo dia? É no verão. Na parte de cima do Pará, em Belém, chove todo dia, né? Todo dia. É, lá onde eu moro, no Sudeste, tem o período de chuva, que vai de novembro até abril, E é maio. sério aquilo que você marca a reunião antes ou depois, Depois da chuva. Eu morei em Belém, é exatamente isso, né? Mas depois de maio, começa um verão intenso mesmo, assim. Não chove. Vai chover agora umas 3 tempestades em julho, que é a chuva do caju, para dar o caju. É mesmo? Aí isoladas. E depois chove em outubro de novo, mais umas 3 chuvas, que é a chuva da manga. Depois chove dezembro, janeiro, fevereiro. Aí é seguido mesmo, né? Sim. Tempestades, né? E aí mas mesmo quando chove não esquenta, né? Não esfria, é calor o ano inteiro. Ela chegou pra mim com uma blusa assim. E é engraçado que eles pedem socorro pelos sinais. Aí ela começou de forma tímida e empurrava um pouco a blusa pra você cima, sentiu que assim, alguma né? Ela coisa queria tava- falar alguma coisa, é. né? E eu vi no pulso dela cortes, ela tava toda cortada e tudo mais, né? E eu senti que ela queria me mostrar aquilo. Era um pedido de ajuda, de socorro mesmo. Sabe o que me impressiona mais? É que os pais nunca notaram. Moram juntos, estão ali diariamente, que mostra que estar junto não significa que está presente, né? Às vezes você tá com uma pessoa todo dia, mas você não é presente com aquela pessoa, porque você não consegue enxergar, né? Essas coisas que é o mínimo que se espera, né? E aí você vai lá, uma moça ferida, machucada por tantas e tantas coisas, e falta o mínimo, que é dentro de casa mesmo, né? Atenção, carinho, afeto, essas coisas. É triste, né? Esses adolescentes, eles estão expostos assim
a tantas coisas, sem acompanhamento muitas vezes, já nasce com, desde muito pequeno com um tablet na mão, né? É aquela coisa, não quer dar presença, dá presente, né? Vai enchendo de distração aquelas coisas para você se isentar da sua responsabilidade.